tocar neste vídeo com vocês, torcedores e torcedoras do Ceará, em especial, sobre a contratação do Raí Ramos, o lateral direito, que pertence ao São Paulo e que chega por empréstimo aí para o vovô. Eu acho que é muito importante neste momento, todo mundo aí ser um tanto quanto mais generoso com esta contratação com este jogador, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu acho que a recepção ao Raí Ramos pode fazer toda a diferença para ele se tornar um reforço importante para o vovô ou ele se tornar um jogador inexpressivo, completamente inexpressivo aí para a equipe. Então ele depende muito disso, infelizmente, sim, é um jogador que molda muito o seu comportamento e a partir daí também o seu desempenho em campo por aquilo que os torcedores estão falando sobre ele. Há jogadores de futebol cujos familiares ficam o tempo inteiro investigando nas redes sociais o que se pensa e o que se fala sobre a atuação, né, atuação do jogador. Parece até que é o caso do Raí Ramos, né, e do seu staff familiar, digamos assim, né, dos membros de sua família, porque é impressionante como ele se molda pelos elogios ou críticas ao seu trabalho. Infelizmente, na sua passagem pelo São Paulo, não houve momentos de elogio, razão pela qual isso também atuou decisivamente, a meu ver, para que ele tivesse um comportamento, um desempenho muito fraco no tricolor do Morumbi. Raí Ramos é um jogador de 29 anos, um jogador que pode também ser colocado na lateral esquerda, ele consegue entregar como lateral esquerda, aí, segundo alguns. Né? Quando ele esteve no Varzim em Portugal, parece que ele desempenhou um pouquinho na lateral esquerda. Né? É um jogador que pode também compor como uma espécie de volante aberto ali pelo setor direito, mas ele é sobretudo um lateral pela direita. Né? A partir do que fez o Raí Ramos no São Paulo, podemos evidentemente e devemos evidentemente falar que não foi uma boa contratação para o Ceará, não. Por quê? Porque foi muito ruim o desempenho dele nos jogos pelo São Paulo, a ponto de torcedor tricolor ouvir falar o nome do Raí Ramos e já tem ali uma certa coceira no mindinho, né, do pé, né? Impressionante. O que eu tô falando aqui é que em alguns aspectos ele chegou a traumatizar aos torcedores do São Paulo. Por que, Josa? Por quê? Um lateral, cabe ao lateral o trabalho pelo corredor lateral defensivo, que é aquele corredor ali em que ele, na maior parte do tempo, fecha a linha, a primeira linha defensiva, e cabe também ao lateral o trabalho pelo corredor lateral ofensivo, que é quando ele apoia o seu time. Um lateral pela metade é aquele que consegue fazer muito bem um trabalho apenas em um dos corredores, ou lateral defensivo ou lateral ofensivo. Um outro grande problema do lateral é que quando ele avança para o campo de ataque, ele não consegue recompor da melhor maneira possível. Ou porque falta time para recomposição, ou porque falta velocidade para recomposição, ou porque o cara não tem noção. Um outro problema para o lateral, muitas vezes, hoje no futebol brasileiro especificamente, é a leitura, né, equivocada do momento em que ele tem que gerar o apoio, que ele tem que fazer a ultrapassagem, né, pisar no campo de ataque. Muitas vezes o jogador não entende que ele perdeu o time. Olha, era o momento de eu subir, não subiu. Às vezes sobe no momento errado, tal, até mesmo em situação que o time já perdeu a bola e há uma situação de contragolpe ali, né? A bola acaba caindo pelo seu lado, no seu costado e já era. E este, amigos e amigas, torcedores do Ceará, foi um dos grandes problemas do Raí Ramos jogando pelo São Paulo. O time, apoia ou não apoio? Aí ele apoia. Quando ele apoia, o jogo vem, sobretudo, no seu costado. Além disso, no São Paulo, quando ia ao ataque, faltava a ele o time da recomposição, o tempo certo, porque até que corria que nem um louco, mas corria errado e na hora errada, de tal sorte que os adversários deitavam e rolavam justamente no costado ali do jogador, né, do Raí. Então, a marcação dele é ruim, falta entendimento da posição correta a ocupar para marcar, senso de marcação, senso de posicionamento, né? E noção, muitas vezes, do que é uma linha defensiva. Né? Quais são as ações basilares, né, que um jogador precisa entregar para que ele contribua para a eficiência, para a relevância da primeira linha defensiva. Quais são as noções básicas que um lateral precisa ter para saber até que ponto ele tem que avançar
E aí não fazer ultrapassagem até para compor como volante, numa situação em que a equipe tem um volante que foi à frente e ele precisa cobrir ali aquele setor. Falta esse tipo de coisa também para o jogador Raí Ramos. Né? Na marcação, em linha, parece que é desatento, parece que está sempre pensando em muitas coisas. A lua está bonita demais hoje, é uma noite de lua cheia. Ele se apaixona pela lua, enquanto essa paixão acaba consumindo-o pouco a pouco, né, o mundo deita e rola também ali pelo setor em que ele joga. Peraí, mas e a generosidade que você falou? Gente, por enquanto eu estou descrevendo, né, o que foi o jogador no São Paulo. Muito abaixo, infelizmente muito abaixo. Mas, é importante isso agora. Mas é importante sim depositar uma certa generosidade a esta contratação. Primeiro, porque o jogador está num novo momento, num novo clube, as expectativas se renovam e aí tudo vai depender de como ele for recepcionado. Se ele perceber que ele está chegando para o braço da galera, isso pode ajudá-lo muito no seu futebol. Se ele perceber que está chegando, né, e ninguém quer abraçá-lo, pode ter certeza, vão por mim, isso vai ser realmente muito prejudicial para o jogador e ele vai se converter sim num reforço como mais um, ou mais do mesmo, um jogador que não vai conseguir entregar absolutamente nada. Você está falando então, José Novales, que o jogador em questão, Raí Ramos, precisa ser amado? Sim, ele precisa desse elemento aí. A concessão do amor, e ele vai entregar muita coisa em troca. Ele pode deixar tudo em campo pelo Ceará se ele se sentir amado no vovô. Ele pode deixar toda a disposição do mundo, toda a entrega do mundo, toda a vontade do mundo, todo o suor do corpo ele vai deixar em campo se ele se perceber amado pelo vovô. E por causa disso aí, né? Por causa disso aí. Pode parecer pouco, mas por causa disso. O Raí Ramos pode sim se converter num bom reforço para o Ceará. Por causa disso, Josa? Sim, por causa disso. Mas por quê? O que tem de novidade nisso? Vocês não entenderam não, né? Eu estou falando de um jogador que, se amado for, ele pode deixar toda a entrega, toda a energia, toda a disposição, todo o suor do corpo em pró da camisa do Ceará, né? E devolvendo um favor para vocês, torcedores e torcedoras do vovô, pelo amor que vocês estão entregando para ele. Agora, automaticamente, quando isso acontecer, o Guilherme se configura. Veja vocês que interessante. Ele se configura como um típico jogador de Série B, meus amigos. De Série B. Porque na Série B, muitas vezes, a entrega, a disposição, a loucura em defender uma camisa pode valer muito mais até do que a técnica, gente. Muito mais do que a técnica. Quantos jogadores técnicos não passaram aí, não desfilaram no meio de campo do vovô em 2023 e nada aconteceu? A equipe permaneceu na Série B. Então, às vezes também chega um jogador de baixo perfil que também não consegue entregar. Chega muito animado, muito não sei o quê, muito tal, e também não consegue entregar. Um jogador, por exemplo, que vem de um time menor, né, um time com menor orçamento, com menor camisa, menor tradição em relação ao Ceará, e o jogador chega deslumbrado, aí quando ele acorda, já está na metade da temporada, ele só falhou, só entregou. O Raí, ele vem de um gigante que, ao menos, né, para as suas emoções dele, Raí Ramos, um gigante que tratou muito mal das suas emoções. Um gigante que fez muito mal para suas emoções. E aí não importa se o Raí Ramos contribuiu muito para que todos devolvessem para ele aí essa situação complicada, né? Não entregasse amor para ele. Quando a gente fala de emoções não tem nada a ver com razão. É um campo diferente, né? O campo em que estão presentes as emoções é um campo diferente, né, daquele campo em que está presente a razão, né? Ele pode perfeitamente concordar que todo mundo, quando o criticou, e criticou bravamente, estava correto. Mas as emoções dele necessariamente não vão aceitar a mesma coisa, não vão se moldar por essa crença dele de que todos que o criticaram estavam corretos. Então ele pode perfeitamente falar, eu fui maltratado sim lá no São Paulo, né, pelo carinho que não existiu dos torcedores e tudo mais e tal. Ele pode falar tudo isso e está errado no sentido de que ele não entregou o suficiente para ser amado pelos torcedores. Mas o fato é que lá nas emoções dele, o que tem é dor, é sofrimento, gente. É sentimento de impotência plantado lá na alma do jogador. O que significa isso? Significa que ele vai para um clube grande no futebol brasileiro que está no momento de reconstrução da sua... não reconstrução da sua identidade, mas reconstruir algo importante que era, eu estava na Série A, preciso voltar para lá. Reconstruir a sua situação.
É um clube que tem tudo para crescer, para subir, né? Para voltar para a Série A. Um clube que se sinalizar minimamente para os seus torcedores e as suas torcedoras que vai ter um trabalho legal, sério, na Série B, os torcedores vão abraçar, vão amar, vão lutar o Castelão. Então o Raí, ele pode praticamente retomar sua carreira nesse clube. E se ele fizer muito bem o seu trabalho, ele pode se destacar. Pode ser um novo momento na carreira dele. Então por tudo isso, gente, essa contratação pode ser importante. Por tudo isso. De tal sorte que eu digo para você, deixe de lado, né, o torcer do nariz neste momento, entregue um pouco de carinho, de generosidade e de simpatia ao Raí. Isso é muito importante, até mesmo para que o Ceará possa ter um grande reforço em 2024. Eu estou aqui a torcer para o sucesso do Raí Ramos no Vovô, estou aqui a torcer, como vocês sabem, pelo sucesso da equipe em 2024, de tal sorte que ela possa voltar ao final de 2024 para o seu devido lugar, que é a Série A, né, e para que ela possa, portanto, disputar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Tá bom, gente? Gostou da análise? Divulgue nosso vídeo para os seus amigos, né, torcedores do Ceará. Compartilhe, portanto, esse vídeo nas suas redes sociais. Né? Se não está inscrito, se inscreva no canal. Se achar que vale, torne-se membro do canal. A faixa de contribuição mínima é de R$ 4,99. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, para você ir lá para a página de membros. De quebra, você vai chegar no nosso grupo ali de WhatsApp, né? Preciso de torcedores do Ceará também no grupo, né? É interessante, tá? Então, agradeço muito a gentileza e, em tempo, Feliz Natal para todos e todas as torcedores e torcedoras do Vovô. Um próximo ano novo para vocês todos e também para o Ceará. Tá bom, gente? É isso então. Muito obrigado.